colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 12. Vamos começar a partir do verso 1. Obrigado. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Não combinei nada com o irmão Estevão, mas hoje nós vamos falar um pouco a respeito da perseguição aos cristãos. Então, veio a calhar com o texto que ele leu lá em João. Mas nós vamos começar aqui em Atos capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Até aqui por enquanto, irmãos. Irmãos, é interessante pensar nesse texto e eu estava ouvindo o irmão Estevão fazer a leitura e me surpreendi porque ele estava lendo um dos textos que nós vamos ver durante a mensagem. E fiquei pensando, a respeito dessa situação que está acontecendo aqui. Aqui no livro de Atos, neste momento aqui, a igreja já estava em plena atividade aí há pelo menos talvez 15, 20 anos, Aqui nós já tínhamos tido a perseguição em Jerusalém, depois da morte de Estevão. Os cristãos já tinham se espalhado ali por Samaria, também já tinham alcançado outras cidades, a igreja em Antioquia já estava em atividade, Paulo já havia se convertido, e o evangelho, com certeza, na cidade de Jerusalém, que é onde esse fato está acontecendo, com certeza já tinha alcançado muitos judeus, porque a igreja de Jerusalém, eles pregavam principalmente para os judeus. E aqui nós vemos um momento em que a igreja começa a ser perseguida, Se você pegar aí no verso 1, e naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então, aqui nós vemos o poder governamental, oprimindo a igreja de Cristo, perseguindo os cristãos. E é interessante esse rei chamado Herodes, porque Herodes é um nome muito conhecido na Bíblia. Nós tivemos alguns personagens durante a história ali do Novo Testamento desses homens chamados Herodes. Então você tem o primeiro deles, Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, ele reinava no período em que Jesus nasceu, e que ele manda matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Lembra? E tal, que os magos foram lá, falaram lá com o rei, com os sacerdotes lá na cidade de Jerusalém, e aí depois ele percebe que os magos não voltaram. O que ele faz? Manda matar crianças abaixo de 2 anos, numa região inteira. Tamanha maldade desse homem. Mas esse homem morre, porque quando José volta do Egito, o anjo revela para ele, o cara que queria te matar morreu. Então aquele é o primeiro Herodes que aparece, mas depois nós temos um outro Herodes,
Esse nome é bem conhecido. Por quê? Porque nós temos o Herodes tetrarca, na época em que Jesus já era adulto. Começa o seu ministério, ele, João, lembra desse Herodes que mandou degolar a cabeça do João? Outro Herodes, descendente do primeiro. Terrível, irmãos, terrível. Terrível, uma linhagem de homens maus, que perseguiram a Cristo quando nasceu, perseguiram na época que Jesus já era adulto, e agora, sei lá, 20 anos, 10, 15 anos depois, aparece outro Herodes, e agora matou o Tiago. Terrível, irmãos. Esse aqui é neto do primeiro, e filho do segundo, então, ou era da mesma linhagem ali. Esse aqui é conhecido os Herodes Agripa I. Ou seja, eu até estava pensando que Herodes era um título, mas não é, é o nome mesmo, né? Foi passando, e aí eles acabavam se intitulando, né, com algum nome, que nem o Papa faz. O Papa não muda o seu nome lá, quando ele é colocado como pontífice, ele muda o nome, né? É assim, irmãos, mas estes homens eram maus. E aqui nós vemos o momento em que a igreja já tinha se espalhado ali por Jerusalém, a Galiléia, Samaria, chegado até na Síria, né, Antioquia da Síria, né? O apóstolo Paulo ainda não havia iniciado suas viagens, né, mas ele já era reconhecido como cristão lá em Jerusalém, né, porque um pouquinho antes, né, se você pegar aí o versículo 1, diz: e por aquele mesmo tempo, que tempo foi esse? Em que Saulo com Barnabé foi levar as ofertas, né, que foram recolhidas para ajudar os pobres de Jerusalém, dos irmãos, dos cristãos. Aí esse Herodes começa a perseguir, e aí eu gostaria de pensar nessa questão da perseguição, porque os cristãos têm sido perseguidos, desde lá da igreja, desde Cristo. E os homens de Deus, desde a antiguidade, foram perseguidos por falar e dizer a palavra de Deus e a vontade de Deus para o povo. Isso não é nenhuma novidade. E nós não podemos nos enganar, porque algumas nações há espalhadas pelo mundo com alguns modelos de governo que são extremamente contrários ao Evangelho. Dentre eles, eu gostaria de citar alguns. Não podemos ignorar o fato da China ser um país comunista, completamente contrário às Escrituras e ao ensinamento do Evangelho, tá, irmãos? Nós estamos falando de uma população de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Para cada 5 pessoas no mundo, 1 é chinês, e lá eles são perseguidos. Agora, essa semana, estava ouvindo aí uma reportagem que passou na televisão, dizendo que a China está proibindo qualquer tipo de transmissão de culto por meio da internet, só aqueles que forem autorizados pelo Partido Comunista. Então, assim, não se engane, irmãos, e a China tem esticado as suas raízes pelo mundo, tá? Inclusive muito aqui no Brasil. É um grande parceiro comercial do nosso país. E se esses homens chegam ao poder de forma geral, eles vão nos oprimir também, não se engane. Se você olhar para aquele país que está atacando a Ucrânia lá, a Rússia, que também vem de uma raiz socialista, comunista, lá também eles não têm nenhuma liberdade a respeito do Evangelho, não se engane. A Coreia do Norte nem pode ter Bíblia lá, quem é o Deus é o próprio governante deles. Se você for para os países árabes, ou em regiões onde a religião predominante é o islamismo, o cristão é morto, preso. Então, nós não podemos ignorar esses fatos nos dias de hoje. E naquela época não era diferente. Você percebe aqui que Herodes dá destaque aqui no texto para 2 nomes: Tiago, irmão de João, e Pedro. Porém, a Bíblia diz que sobre alguns da igreja ele se levantou para os maltratar. Então, nós não podemos ignorar esse fato de que o cristão, ele é
perseguir. E como o irmão Estevão já fez a leitura, vamos deixar marcado aqui Atos, e vamos lá para João, capítulo 15, versículo 18. Vou ler o verso 17. Capítulo 15, versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa é a ordenança do Senhor, que nós devemos nos amar uns aos outros. Mas olha o que ele continua dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Então, peraí, antes de nós sermos odiados por este mundo, e isso é um fato consumado, até os dias de hoje, vai ser assim até o fim dos tempos, ele odiou a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, a quem nós honramos, adoramos e glorificamos. Então não se engane, nós não pertencemos a este mundo. Verso 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Então nós não pertencemos a este mundo. E quem é que está em atrelado em união com este mundo, saiba que não é de Deus. Porque ou você ama a Deus ou você ama esse mundo, irmãos. Tá? Não existe essa forma de você ser amiguinho do mundo. Não se engane, se você disser a verdade, eles vão se ofender. Se você pregar a verdade e mostrar-lhes o seu pecado, eles vão se ofender, e vão te odiar, e vão nos odiar. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Então Jesus está falando duas coisas importantes aqui. Primeiro, que eles perseguiram a Jesus e vai nos perseguir. Mas Jesus diz o seguinte, que a palavra dele, assim como guardaram a palavra dele, também guardarão a nossa. Por isso devemos pregar. Por isso devemos não nos calar, mas continuar defendendo o Evangelho de Cristo, para a salvação de todo pecador. Amém? Então a nossa mensagem é essa, e se eles ouvirem e guardar a mensagem de Jesus, também guardarão a nossa. E pode ter certeza, irmãos, um cristão verdadeiro que defende o Evangelho, ele faz diferença onde ele está. Porque as pessoas não gostam dele, mas ele fica em destaque, porque nós somos luz no meio deste mundo. E não foi diferente na época dos apóstolos. Então, se nós voltarmos lá no nosso texto básico, eu peço que os irmãos voltem lá, a Bíblia diz no verso 2, e matou a espada Tiago, irmão de João. Quem é esse Tiago? Esse é Tiago, o apóstolo, que andou com Jesus, irmão de João, que foi escolhido pelo próprio Senhor. E como é que ele foi morto? Através de uma espada. Ele foi assassinado. E o pior de tudo, irmãos, porque os judeus, vendo isso, se agradaram. Assim como quando um cristão é envergonhado, as pessoas gostam. Elas tiram sarro. Elas sentem prazer. Não tem nada melhor para o mundano, irmãos, ver um cristão caindo no pecado, em algo que envergonha, sabia? Porque escandaliza o nome do Senhor. E aí eles falam, tá vendo? Ainda diz que é cristão. Não é diferente. O texto diz assim no verso 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Que dias são esses, irmãos? Aí eu fui atrás para saber, né? A festa dos pães ázimos. O que é isso? Essa festa, ela está ligada com a Páscoa. Então, veja só, irmão, Jesus foi crucificado na Páscoa. Não foi?
O problema são as festas, irmãos. Os problemas são a festa. O João foi degolado na festa de aniversário do Herodes. A gente tem que tomar cuidado com essa época de festa, irmãos, que é a pior época que tem. O pão ázimos, como que funcionava? Antes da Páscoa, 7 dias antes, começava a festa dos pães ázimos. Era retirado todo o fermento da casa, e durante 7 dias, eles não comiam nada levedado, tá? É interessante, porque tem ligação também com a nossa ceia do Senhor, né? Que é celebrada com o pão, né, ázimo, sem fermento. A Bíblia diz lá em em Êxodo, né, que era decretado a festa. Como que funcionava? Era sempre no primeiro mês do ano. O ano começava para eles com a saída do povo de Israel do Egito. Então, no primeiro mês, no dia 14, era decretado a festa do pães ázimos. E eles ficavam 7 dias, desde o 14º dia até o 21º dia, sem comer pão levedado. Era retirado o fermento das casas, tá? Aí, no dia 21, era celebrado, feito o sacrifício da Páscoa. Tá? É interessante, porque se você continuar o texto aí, lá no final do verso 4, vai dizer assim, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Jesus, né, foi preso um pouco antes ali, né, e ele foi crucificado na sexta-feira da paixão, e a Páscoa era no domingo. Não, a Páscoa tinha sido celebrada antes, né, porque Jesus celebra a Páscoa com os discípulos. Então perceba só, irmão, justamente na época da festa dos judeus, era quando a perseguição era maior ainda contra os cristãos. Por quê? Porque o judeu, irmãos, que não cria no Senhor, eles odiavam os cristãos. Odiavam. Tinham ódio. Porque diziam que Cristo era o Messias. E Cristo havia sido crucificado, como nós estamos estudando aí no livro de Atos, que eu estava falando com os irmãos já hoje, na escola bíblica, que o judeu achava um escândalo, porque como pode? Aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Como vocês querem dizer que o nosso Deus, o nosso Messias, o nosso Salvador, aquele que nós aguardamos é aquele que foi amaldiçoado através da morte no madeiro? Então perceba só, justamente na época dessa festa, o que Herodes faz? Vendo que tinha matado Tiago, e que isso agradou aos judeus, ele continuou mandando prender também a Pedro. Já estava maltratando alguns, vai lá, mata o apóstolo Tiago, vê que os judeus ficam tudo alegrinho, o que ele faz? Pegou o Pedro. Quem eram estes homens, irmãos? Eles eram os apóstolos. Eles eram a base doutrinária, aqueles que testificavam de Jesus, aquele que havia morrido e ressuscitou. É claro que os judeus gostaram dessa maldade de Herodes, tá? Mas eu gostaria de mostrar para os irmãos, deixa marcado aqui, vamos lá para Romanos, capítulo 8, porque no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, a Bíblia diz assim, Romanos, capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Sabemos que tudo contribui para o bem. Pastor, mas matou o Tiago à espada, prendeu o Pedro, querendo também matá-lo, apresentar ele aos judeus, matá-lo também, porque esse era o propósito dele, e tudo contribui para o bem? Tudo. Alguns serão perseguidos e morrerão, irmãos.
Alguns serão perseguidos e serão livrados. E outros serão como nós, não somos perseguidos, irmãos. Uma perseguição muito leve. É assim que é. Porque Deus tem os seus próprios caminhos, o seu próprio propósito. Você não precisa ir lá arriscar a sua vida e pregar o evangelho para os muçulmanos. Não, você não precisa fazer isso. Você pode pregar aqui, na nossa maratona de evangelismo. Tá bom? Não tem problema. O importante é, não se cale, testifique, testemunhe, pregue, leve as boas novas. Tudo está contribuindo. E aí, se nós voltarmos lá, né, não parecia muito, tá, irmãos? Porque olha só, a Bíblia diz ali a partir do versículo 5, que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Muito bem, ele estava lá guardado. E de que forma ele estava guardado? As 7 chaves. Vocês entenderam? Bem guardado. É isso que quer dizer, né? Algo guardado às 7 chaves é algo que está muito seguro. Olha o que Herodes faz, versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então, peraí, irmãos, vamos pensar na prisão de Pedro, para ver se ele estava bem guardado. Pedro estava dentro de uma cela, preso com correntes, mãos e pés. Do lado direito, um soldado. Do lado esquerdo, um outro soldado. 2 homens guardando ele. Mas não era o suficiente. Ele estava sendo guardado por 4 soldados. Tinham mais 2 na porta da prisão. Estava bom assim? Será que ele conseguia fugir? Dava, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Herodes já tinha conseguido matar a Tiago e queria matar também a Pedro. Mas o propósito de Deus era, não, ele não vai ser assassinado. E a igreja orava continuamente por ele a Deus. Você consegue entender, irmãos? E a igreja orava continuamente para Deus por ele. E o que nós devemos fazer por nossos irmãos americanos? Orar. O que nós devemos fazer pelos nossos irmãos ucranianos? Porque lá também tem cristãos. Orar. O que nós devemos fazer pelos nossos irmãos aqui de Petrópolis? Orar. Porque Deus está no controle, irmãos. Nós temos que ter essa convicção na vida da gente. Deus está no controle de todas as coisas. Alguns morrerão, mas outros serão livrados, e o propósito de Deus e o seu propósito vai permanecer, porque Ele está no controle. E este homem guardado, amarrado, preso dentro de uma cela, ele vai ser acordado pelo anjo, e Deus vai agir de uma forma maravilhosa na vida deste homem. Vamos continuar o texto? Porque a Bíblia diz que veio o anjo, né? Verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ou se arrume, e ata as tuas sandálias, coloca o seu calçado. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E Pedro está pensando que está tendo uma visão, um sonho, mas na verdade estava acontecendo o que ele estava narrando, porque Lucas está narrando aqui. E saindo o seguia,
e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, presta bem atenção, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Que coisa maravilhosa, irmãos, a narração, de forma tão detalhada que Lucas faz aqui. Ele está lá preso, dormindo, o anjo acorda ele, ele pensa que está sonhando, liberta ele, se arruma, começa a andar, vai passando pelas guardas, ninguém via eles, de repente ele sai para a rua, e o anjo se afasta, e ele se desperta e fala, agora eu sei que verdadeiramente o Senhor Deus manda o seu anjo para nos livrar. Agora eu sei. E a igreja estava em oração. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, Pedro, ele vai lá numa das suas cartas, vamos para lá? Deixa marcado aqui, ó, vamos lá para Pedro. Deixa eu só confirmar se é 1 Pedro ou se é 2 Pedro, porque eu estava com o meu script da mensagem no meu tablet, mas ele acabou a bateria, entendeu? Mas eu me lembrei os textos. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo... capítulo 4, versículo 12 em diante. Presta bem atenção nas palavras de Pedro, e ele fala com propriedade, tá, irmãos? Ele fala por experiência, ele testifica daquilo que ele viveu. Olha o que ele diz aqui, ó. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Presta bem atenção. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, blasfemados, se alguém levanta palavras que não são verdadeiras contra você, vituperados, bem-aventurados sois, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Então, se você de alguma forma passa por alguma provação, perseguição, blasfêmia, pelo nome de Cristo, você é bem-aventurado. Se alegre, porque você é feliz. É isso que Pedro está dizendo. Mas ele continua. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como, presta bem atenção aí, ó. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém? Então, se nós temos que ser perseguidos, que sejamos por sermos cristãos, por sermos verdadeiros cristãos, por sermos realmente fiéis a Deus e aos seus mandamentos e a sua palavra. Se é para nos envergonhar, que seja por causa do Evangelho, e não porque nós estamos fazendo coisas erradas, como muito acontece, infelizmente. Então, irmãos, vamos ser felizes no Senhor, mesmo que venha as perseguições, mesmo que venha
as tribulações, mesmo que seja no meio das piadas, mesmo que você seja blasfemado. Porque se nós somos, de alguma forma, padecemos como cristão, não devemos nos envergonhar. Lembre-se sempre que nós também seremos glorificados com o nosso Senhor, amém? Mas vamos voltar lá para o capítulo 12 de Atos, e vamos encaminhar para o nosso encerramento. Por quê? Porque quando Pedro percebe que Deus verdadeiramente o livrou, né, tirando ele da prisão, e do objetivo que havia por parte de Herodes e dos judeus, não se esqueça, tá? Porque é assim, irmãos, aquilo que está acontecendo na Ucrânia, irmãos, de fato acontece porque muitos apoiam o que está acontecendo. Vou me expressar um pouco melhor. A maldade só acontece porque tem maldosos que querem que aconteça, tá? É por isso que acontece. Essa semana eu estava vendo é uma série que fala a respeito do Holocausto. E tem uma coisa que me chamou muita atenção, é que é o seguinte: a perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial foi feita pelos nazistas, né, pelos alemães nazistas. Mas, de fato, dentro da Europa, já havia uma perseguição contra os judeus. E muito grande. De italianos, noruegueses, franceses, italianos, austríacos, finlandeses, ucranianos. Eles já eram perseguidos. Então aquela ideia de Hitler, ela veio a calhar com a ideia que já existia na cabeça daqueles homens. Por isso muitos judeus eram entregues pelas outras nações. Aquilo que está acontecendo na Ucrânia, irmãos, é porque tem gente que apoia o que o Putin está fazendo. O irmão Emmanuel estava falando, né? Aquilo ali é tudo orquestrado, aquilo ali é tudo armado. Eu acredito nisso também, irmãos. Mas toda maldade tem alguém que apoia, irmãos. Não se engane. Herodes matou o Tiago porque os judeus gostavam. E prendeu o Pedro porque todo mundo ficou feliz. Então, não pense que quando começar a perseguição contra os cristãos, não vai ter um monte de gente aplaudindo. É isso mesmo, tem que prender esses cristãos, tem que matar esses caras. Não se esqueça, irmãos, que sempre quando o inimigo vai fazer a maldade, tem alguém que apoia. Mas a igreja fazia contínua oração. Por isso eu digo, irmãos, ore sem cessar, como as escrituras nos mandam. Ore. Porque quando nós formos sair aqui no nosso bairro, aqui, fazendo o evangelismo, agora no dia 16, vai ter pessoas que vão nos destratar. E vai ter pessoas perto dele que vai dar risada de nós. Mas pouco importa, irmãos. Contanto que a gente cumpra aquilo que as escrituras nos mandam, aquilo que Deus colocou no nosso coração, e amém, porque Deus tem nos motivado a evangelizar as pessoas, que nós façamos. E Pedro percebeu que Deus pode livrar, irmãos. Eu não estou dizendo que Deus vai te livrar, tá? Porque Tiago morreu. Tá bom? Então alguns de nós vai sofrer a consequência. E olha o que Jesus diz à igreja de Esmirna. Vamos lá para Apocalipse. Que eu lembrei agora do texto que estava separado para mim fazer a leitura. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e 10. Presta bem atenção no que Jesus está falando a essa igreja, né? O anjo, a igreja de Esmirna, né? Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas. Versículo 10, Apocalipse 2:10. Nada temas.
das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então não se engane, irmãos. Satanás é o nosso grande inimigo, e ele usa este mundo e as suas hostes espirituais para nos atacar. E não se engane também, né? Porque todas essas mudanças que têm acontecido no mundo, nesses últimos 2 anos, uma coisa inacreditável, né? Com a pandemia, agora com essa guerra aí, que vai bagunçar a economia mundial novamente, e vai trazer um monte de transtornos aí, a gente sabe que vai acontecer. Tudo isso aí pode ser artimanha do próprio inimigo, irmãos. Porque não se engane, o anticristo, ele vai aparecer, e ele vai dominar sobre este mundo, e ele vai perseguir, sabe quem? Os cristãos, os verdadeiros cristãos. Mas a igreja deve orar, e a igreja deve buscar ao Senhor. E que Pedro faz? Considerando o que aconteceu, ele vai para a casa de Maria. Vamos lá, Atos capítulo 12, verso 12. Porque ele cai em si, percebe que o anjo o livrou, que Deus verdadeiramente livra. Então ele, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam a Deus. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Então, peraí, irmãos. Um homem preso, amarrado, com 2 guardas, um do lado esquerdo, outro do lado direito, com guarda na porta da prisão, vários turmas de guarda. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus opera é assim, é maravilha. E eu creio que nos últimos dias, irmãos, quando a igreja estiver sendo perseguida, nós veremos sinais de Deus, amém? Porque Ele vai nos livrar. Alguns vão ser castigados, outros sofrerão as consequências, muitos serão tentados, mas Ele vai nos livrar também. Porque eu creio que quando o Senhor Jesus aparecer lá nas nuvens, muitos cristãos estarão aqui, e serão glorificados junto com o Senhor. Por isso nós devemos continuar dobrando os nossos joelhos e orando ao Pai, e buscando no Senhor força para passarmos por essas tribulações. Que Deus possa abençoar aqueles irmãos lá nos Estados Unidos, que perderam o seu local de reunião por um capricho do dono lá, que está perseguindo eles. Deus está vendo, irmãos, e Ele está no controle de todas essas coisas. Assim como também Deus tem trabalhado no nosso meio aqui em Nova Iguaçu. A semana que vem, nós vamos fazer a nossa ceia. Então, se prepare para poder estar aqui e mais uma vez recordarmos de que o Senhor Jesus vai voltar. Amém? Que Ele deu a sua vida, mas Ele ressuscitou. Ele foi para o céu, mas Ele prometeu que vai voltar a buscar a sua igreja. Que nós possamos aprender com este milagre que aconteceu na vida de Pedro, e lembrar que uns padecerão e morrerão, como Tiago, como Estevão, e como tantos outros que foram mortos na época dos apóstolos. Mas que devemos também crer que Deus pode nos livrar, que Ele pode nos guardar. Mas nós, como igreja, devemos perseverar em oração. Orarmos uns pelos outros.
orarmos pelos nossos irmãos, orarmos pelas nossas igrejas, orarmos pelos nossos líderes que são atacados, que são o tempo todo cirandados por Satanás, tentando para que possam cair em pecado e envergonhar o Evangelho. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: a nossa guerra não é carnal, mas é espiritual, contra as hostes espirituais e os poderes da maldade nos lugares celestiais. Esses anjos malignos, demônios, eles não ficam felizes quando nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar. E que o Senhor Deus possa nos fortalecer. E aquilo que Deus tem colocado no seu coração para servir a Ele, faça. Faça. Se Deus tem colocado algo no seu coração, faça. Confie no Senhor. Porque Ele é aquele que começa em nós a boa obra. E Ele mesmo a faz terminar. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor nos tem dado de podermos nos reunir como igreja, como irmãos, como um corpo local, e assim meditar em acontecimentos que servem como testemunho para nós, para nos ensinar, para nos mostrar o seu poder e a sua vontade nas nossas vidas. O inimigo pode se levantar contra nós, ó Pai, mas o Senhor já nos garante a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos te agradecer por esse privilégio, pedir que o Senhor nos fortaleça como igreja, para que possamos permanecer fiéis ao Senhor. Que nós possamos estarmos sempre buscando ao Senhor através das nossas orações, e assim o Senhor possa cumprir a Tua vontade sobre nossas vidas. Abençoa, Pai, cada irmão e irmã aqui presente nesta noite. Abençoa aqueles que nos acompanharam através do Facebook. Que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. E que o Teu nome seja glorificado. Nos leva, ó Pai, em paz, em segurança para os nossos lares. E nos dê uma semana debaixo da Tua proteção e da Tua paz. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Uma oração silenciosa. Estamos encerrados.